Bom, gente, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde. Eu sei que não é fácil vir assistir cinema nacional independente no meio do feriado, mas muito feliz por estar aqui, né? Nesse debate do Adaptação. Sobre o Ardilei, eu já conheci alguma coisa do trabalho dele de um curta que eu já tinha assistido há algum tempo, do Rap de Ceilândia, né? Eu fiquei muito feliz de ver assim como cresceu, né, a questão toda de linguagem, mesmo ele tratando de questões de Ceilândia. E eu achei muito interessante como foi composta essa sessão, a coisa de como era na minha infância, assim, os filmes sendo exibidos. Primeiro, aconteciam os curtas-metragens, né? Muitas vezes eram cinejornais antecipando longa, e de repente você vê a conjugação de você ter um cinejornal falando com uma linguagem que às vezes parece até que é um jornal todo político, pró-governo, e, na verdade, mostrando todas as contradições daquele processo, mas numa linguagem muito tranquila. E logo em seguida você vê um filme assim tão dentro e ao mesmo tempo tão assim, como é que eu posso dizer, rola um pouco de ficção, né, no filme, né, que eu percebo assim a forma como os personagens atuam para a câmera, né, tem algumas coisas que são planejadas ali, né, e os personagens, o que torna os personagens atraentes, a forma como é apresentado o coral, e de repente o coral não era a imagem de arquivo, eram as próprias crianças, né? Assim, é interessante como uma coisa vai se descortinando, mas para falar de uma coisa muito séria, né? Eu achei muito interessante esse trabalho de linguagem, a forma como se retratou o processo, né? Na verdade, fica um jogo de ficção entre o que é apresentado no primeiro documentário de 67, que é o Brasília. 66. 66, então. De 66 e como a coisa acontece agora em 2011, 2012. Ele começou a ser filmado em 66, parou, voltou, e depois, na verdade, ele ficou lá numa briga danada com a Olivetti. A Olivetti, na verdade, que pagou aquele filme. E o filme, na verdade, nunca foi mostrado na época. E a coisa da memória, né? Como a memória de um local se apaga do nada. Todos sabem ali o que aconteceu, mas quando você vai buscar arquivos, as coisas simplesmente não aparecem. Então, mas só para dar um start, assim, né? Quem falou agora? Bom, vamos lá. Boa tarde. Queria agradecer essa oportunidade que o festival proporcionou a todos nós. Houve um minicurso aqui, de segunda a quarta. Hoje nós tivemos essa sessão dupla. E, na verdade, ao longo do minicurso, que tratou basicamente de cinema brasileiro contemporâneo, a gente apresentou algumas questões que foram retomadas. A Dirley não sabe disso, mas, na verdade, foram retomadas pelo filme dele de uma outra perspectiva. Questões que são extremamente importantes nesse momento em que o país vive um conjunto enorme de transformações, vive uma perspectiva nova em sua história, vive uma série nova de contradições. De uma certa maneira, ter visto o filme do Joaquim Pedro, que é um filme de meio século atrás, e que já tem no seu título essa palavra, contradições. Brasília já era uma indicação, ou uma aspiração, ou uma tentativa de construir esse país novo. Era, sobretudo, um símbolo que já ali nos seus primórdios já se revirava. O filme do Joaquim Pedro é um filme que foi financiado para ser um institucional. Uma daquelas empresas que tinha interesses no Brasil ali àquela altura, na verdade já na época uma multinacional, a Olivetti, que na época era mais conhecida por fabricar máquinas de datilografia, mas fabricava muitas outras coisas. Ela estava querendo abrir uma série de fábricas, uma série de
enfim, empresas aqui no Brasil, e resolveu adular o governo militar, resolveu financiar um institucional para dizer como Brasília era maravilhosa, como Brasília era linda, como aquele projeto era fantástico, como o Brasil estava se transformando em algo inteiramente novo e extraordinário, e contratou um jovem diretor, que era o Joaquim Pedro de Andrade. Ele tinha feito um longa-metragem chamado O Padre e a Moça, ele ainda não tinha feito o famoso Macunaíma, e o Joaquim foi para lá, iniciaram um trabalho de definição do que seria esse institucional, e encontrou uma série de realidades imediatas, a mais significativa das quais foi justamente a perseguição aos professores da Universidade de Brasília. Um desses professores caçados é um dos roteiristas do filme, que é o Jean-Claude Bernardet. Ele aparece rapidamente entrevistando aquele assistente do Niemeyer. Enfim, essa realidade que o Joaquim encontrou ali só aguçou a percepção dele em relação às contradições daquele símbolo, daquele projeto, daquele lugar. Um lugar que, na verdade, ainda estava se constituindo. Frente às imagens que o Adirley mostra hoje, você vê, na verdade, um conjunto de espaços vazios ali àquela altura. A maior parte de Brasília eram espaços vazios. Ele começou a filmar em 66, mas o filme foi tendo uma série de problemas que culminaram na sua rejeição completa pelo patrocinador. Por isso que ali no final do filme tem uma cartela que diz que os negativos do filme não foram encontrados. Provavelmente eles foram destruídos pela Olivetti. E isso diz muito do como aquele filme e aquelas imagens já foram recusadas pelo poder, por aqueles que se colocavam ao lado do poder ali àquela altura. E todas essas contradições que estavam ali bem no início só se ampliaram a partir da história que o Adirley resgata, que é a história da Ceilândia. De como, um pouquinho depois do filme do Joaquim, de fato, todas aquelas pessoas que tinham acorrido ao Planalto Central para construir a cidade são como que expulsas, literalmente expulsas, ali do plano piloto, e vão para uma área, na verdade, muito distante. Eu não sei quanto tempo Ceilândia é distante do plano piloto. 40 quilômetros. 40 quilômetros, 1 hora enfim, e meia de carro. 1 hora e meia de carro, enfim, muito longe, sendo que as pessoas continuariam trabalhando principalmente no plano piloto. Então, uma das coisas mais interessantes, a Dilei estava comentando comigo como é bonito aquele plano final do filme do Joaquim dentro do ônibus, aquelas pessoas chegando no Nordeste para tentar uma vida melhor, para tentar, enfim, um destino melhor. E como no filme dele você tem ônibus, você tem carro, você tem a espera de como a cidade, na verdade, ainda está perpassada por todos esses elementos que, na verdade, a constituíram e que não se transformaram, na verdade, significativamente lá dos anos 70, dos anos 60 para a atualidade. Mas talvez o que, para mim, seja mais significativo não seja tanto as contradições, que são muitas, que são enormes, mas o fato de que ele coloca no filme dele uma série aparentemente pequena de indicações, sobretudo aquele dizer final sobre as futuras favelas verticais de concreto que se colocarão ali naqueles terrenos vazios e que dizem do nosso projeto atual de país, de futuro, de como você eventualmente vai estar trocando 6 por meia dúzia, você vai estar trocando a madeira de um barraco pelo concreto revestido de um arranha-céu de 10, 20, 30 andares, de como eventualmente a concepção do que seja um país rico, um país à frente, um país melhor, etc., é uma concepção que, na verdade, está sempre ligada à matéria, está sempre ligada à arquitetura, ao urbano, e não ligada ao homem, e não ligado ao sujeito, e não ligado ao ser, e não ligado àquele que estabelece uma relação com o seu espaço de vida. Tem um momento que eu acho muito singelo, mas muito bacana, que é quando a menina do Jingle, ela lembra de que ela era feliz ali, naquela favela, antes de ser removida.
que ela vivia ali e ela estava bem. Tá? E de que, na verdade, a remoção foi não só uma violência, mas uma desestruturação da vida dela, que, no momento anterior, era exatamente isso, essa coisa simples, que é ela estar alegre no lugar onde vive. Tanto o filme do Joaquim quanto o filme do Adirley abrem uma perspectiva, uma discussão, um debate enorme sobre que projeto é esse que a gente chama de futuro, de país rico, de país bem-sucedido, etc., 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 na medida em que as coisas quase sempre caem no material e não nas relações, de fato, entre as pessoas, entre os seres. E não se pergunta a elas, ela também fala isso dentro do filme, ninguém perguntou a gente o que a gente queria, em geral não se pergunta às pessoas o que as pessoas querem. Se as pessoas querem uma casa de R$1 milhão ou se elas querem alguma outra coisa. E, no fundo, quando você está num certo estágio, e o Brasil, queiramos ou não, chegou nesse estágio, é um país rico, é um país de uma economia fulgurante, etc., 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 mas é um país que, em geral, não pergunta aos seus habitantes, à sua população, não pergunta à sua sociedade o que efetivamente ela quer. Acho que a gente pode começar daí. Boa tarde. Legal a fala do Hernani, me suscitou uma série de coisas. Primeiro, queria agradecer o convite, na verdade, a indicação da praça, a partir do Davi, né, e de um grupo daqui, Luiz, Thalys, amigos, para poder participar desse bate-papo com vocês. E fico muito feliz. Os filmes me suscitaram uma série de coisas. O filme do Adirley tem uma questão que eu acho que é primorosa, né? Ele consegue trabalhar essa questão que eu já tinha dito aqui anteriormente, de ficção e de realidade, mas com um conteúdo político muito forte, mas, ao mesmo tempo, com uma leveza. O filme assim que praticamente me deixou muito contente, por conta que é muito difícil você trabalhar determinados conteúdos políticos de uma forma tão alegre, né? Suscitando uma série de questões, risadas. Assim, é difícil encontrar esse termo. Eu acho que o Adirley foi muito feliz nesse processo. E eu, quando vi o filme pela primeira vez, eu comecei a fazer uma série de links, especialmente com o conteúdo político, né? Não poderia deixar de ser, com algumas questões emblemáticas para mim, que vivi e vivo hoje dentro da cidade do Rio de Janeiro, especialmente aqui no Complexo Alemão. Me parece que tem o conteúdo político do filme, ele tem muitos elementos que me permitem, talvez, fazer essa comparação. E quando a gente pensa, o Hernani fala aqui do modelo de cidade que Brasília estavam querendo pôr, né, com esse modelo de desenvolvimento, de progresso, e que em nenhum momento dialoga com os seus beneficiários, né, real. Então, olhando aqui para algumas situações dentro da periferia, especialmente dentro do Complexo Alemão, que passou por uma série de intervenções urbanísticas, o PAC, principalmente, em todos eles nunca houve nenhum processo de diálogo com os moradores consistente, de modo que pudesse construir essas políticas públicas, né? Então, um modelo de cidade, a gente está vendo aí, estamos próximo aos grandes eventos da cidade, Copa do Mundo, Pan-Americano, e desenharam um modelo da cidade que não é o modelo da cidade que parte da cidade quer, especialmente os moradores que vivem dentro da periferia, que são arbitrariamente colocados um X na porta, né, de remoções. A gente tem casos aqui, acompanhamos vários casos, que a Secretaria Municipal de Obras de Habitação ela faz exatamente isso. Aí me lembrou uma série de coisas, né? Coloca lá o X para ser removido, não pergunta para onde, por quê. Todas as relações que se estabelecem, por exemplo, com as relações de vizinhança, como o caso que o Hernani aqui citou, que, por exemplo, a cantora lá do Jingle, né, era feliz quando criança no local e simplesmente tiraram ela de lá, talvez tiraram com ela a alegria de participar daquele lugar, da favela. E aqui não é o contrário. Acho que outros espaços da cidade também não, me parece que são muito, muito próximos dessa discussão. E esse conteúdo político, às vezes, ele fica um pouco, dentro de alguns espaços, ele fica um pouco ou esquecido ou jogado para um segundo plano. E quando você consegue trabalhar com extrema felicidade esses dois
transitar entre realidade e ficção, e aí tem um conteúdo político, mas também que tem uma leveza nisso, eu acho que a coisa tem, me parece, que ela tem muito mais potência, né, de alcançar muito mais algumas questões que a gente se pretende. E aqui tem umas histórias extremamente engraçadas, engraçadas num sentido, talvez assim, não muito engraçadas, que eu particularmente acompanhei vários processos, que tem um local aqui em cima, né, aqui da Nova Brasília, que tem um pessoal que estava para sair dessas emoções, né? E aqui, passando aqui para o conjunto, aqui da frente tem uns conjuntos que o PAC construiu nesse processo de política pública, e que simplesmente retiraram as pessoas, removeram, famílias foram removidas de anos que viviam dentro da favela, não sabia para onde iam, esse era o primeiro problema, né? Depois ficaram sabendo que ia para frente, mas toda aquela relação de vizinhança, ela se perdeu. Um caso emblemático, uma senhora que tinha quase 70 anos, era portadora de deficiência, o filho dela era um portador de deficiência mental, ela era física, e que puseram ela lá no final dos conjuntos para morar no quarto andar sem nenhum tipo de estrutura. Então, assim, é um modelo de cidade que criaram e estão criando. Me parece que é uma senha para negócios, muito mais especulações imobiliárias. A gente vê arranha-céus sendo construídos nesses campos vazios, desses concretos armados. E a favela, normalmente, ela fica sempre exposta a esse processo, como aconteceu na Ceilândia. Quer dizer, esse programa de erradicação das invasões ainda tem um nome que é extremamente pejorativo, né? Problemático e político. Quando você coloca que é invasor, né, você tem ali um limite entre o que eles gostam de chamar de legal e ilegal, ao invés de ocupação, ao invés de, enfim. E esses processos, como aconteceu lá, eles acontecem, né, na cidade, nos entornos. A gente está vendo aí isso o tempo todo. Isso é uma fala inicial, é uma fala política, embora eu acho que tem conteúdo do filme assim, sensacionais, porque assim, que a gente pode discutir ao longo desse bate-papo, mas eu quis demarcar esse espaço do ponto de vista político, porque eu acho que é importante a gente, dentro desse cenário, ressignificar ou retomar determinadas discussões que estão sendo postas de lado ou estão sendo quase que esquecidas por conta de publicidades daquilo que se acha legal dentro da cidade, dentro desse processo de desenvolvimento e progresso, de ordem e progresso. Que ordem e que progresso é esse? Que civilização a gente quer, né? Qual é o tipo de civilização que a gente quer? Normalmente, essa civilização ela está ligado àquela conjectura, aquele processo de dual, né? É um processo, quer dizer, para você ser civilizado, você tem que extirpar o bárbaro, né? Então, há muito esse processo. E bárbaros, nesse caso, são os moradores da periferia, são os favelados que não merecem morar ali, e eles vêm com todo um discurso técnico, mas, na verdade, um discurso político camuflado de um discurso técnico, né? Porque, tecnicamente, é melhor sair dali. Você vai estar num novo lugar, você vai estar num novo espaço, você vai construir a tua vida de melhor. Quer dizer, há todo um processo de publicidade que envolve isso e que a gente não vê que esse discurso técnico tem um discurso altamente político e que quer manter esse processo de cidade. Que cidade é essa que a gente quer, né? A minha fala é um pouco por aí, eu agradeço novamente, pessoal. Tem uma galera que está aqui do pré-vestibular, que fico feliz, que é onde eu dou aula, estão aqui, sempre me escutam falar um monte de bobagem. E hoje estão aqui novamente para escutar mais um bocado de bobagem desse professor aqui, que é um entusiasta com essas situações, com essa questão da favela. É isso aí, gente. Obrigado. Então vai ser duas bobagens, então. A minha linha também. Assim, antes de mais nada, eu queria agradecer. Assim, eu acho assim, eu estou extremamente honrado, assim, fiquei muito feliz com a exibição, achei a exibição linda, achei o cinema maravilhoso, assim, é um sonho de consumo um cinema desse. A gente fica pensando assim que eu moro em uma cidade que tem 600 mil habitantes, não tem uma sala de cinema, nem de shopping, nem de nada, então quando a coisa de ir ao cinema é insubstituível, né? Ver um filme no cinema assim, ainda é uma coisa insubstituível, assim. Apesar que a internet é muito legal, enfim, cineclube é muito legal, mas ir ao cinema é fantástico, assim. E eu estou muito feliz mesmo, assim, estou honrado e com a possibilidade de passar o filme aqui. Eu estou muito impactado, assim, com... É engraçado, porque eu moro há 37 anos na Ceilândia, praticamente
minha vida toda foi lá, moro lá até hoje, tenho meus filhos lá, enfim. Mas e vejo essa relação toda do Rio, assim, através da imprensa, através da tela pequena, mas quando a experiência de passar pela cidade é muito impactante assim para mim. Foi muito vamos dizer assim, esses 3 minutos de caminhada foram muito impactantes, assim, sabe? A coisa da textura das paredes, a coisa dos rostos mesmo, né? A identificação com as caras, com os corpos, com o jeito de caminhar. Eu estou muito muito feliz, estou emocionado de fato assim, com essa possibilidade de passar o filme aqui e passar o filme assim entre vocês e para vocês assim. Muito obrigado assim pelo convite. Assim. E eu acho que tem muito isso. O filme, assim, não sei se eu falaria do filme, o que eu falaria, mas tem toda uma onda de... O filme é uma tentativa também de questionar tudo isso, assim, de questionar de como que a cidade foi construída, de como que a relação de Brasília com a cidade satélite, no caso de Brasília, né? A Brasília tem a Brasília e tem as cidades satélites, assim, que eu acho que é a mesma relação de centro e periferia. São várias RAs, assim. Eu moro num espaço que são 1,5 milhão de pessoas, que são 3 cidades que estão juntas já. A primeira é aquela que é a Taguatinga, do Joaquim. Aquela cidade, ela é a primeira a chegar naquele ambiente. Depois vem a Ceilândia, depois vem a Samambaia. E já vem um outro espaço que a gente chama de entorno do DF, que é Goiás. Juridicamente é Goiás, mas eles circulam pela cidade. Então, já vamos dizer assim, a periferia da periferia, né? Já é um espaço mais jogado ainda. Assim. Então, ela não para de crescer nesse sentido. Assim. O processo vai sempre se repetindo. Então, o filme tinha muito essa vontade de contar um pouco sobre isso, de falar um pouquinho de como que é cruel o processo todo mesmo. De como que Brasília tem uma relação... eu não sei, assim, Brasília, eu acho que tem uma coisa que é muito clara nesse processo, assim. Não existe nuances entre centro e periferia em Brasília. Existe o centro, se abre um espaço e existe uma periferia. De fato, existe um muro imaginário ali, ao redor de Brasília, que separa de maneira clara e evidente e que marcou a minha geração, como exemplo. Eu sou a primeira geração de Ceilândia, então, sou a primeira geração que encontra Brasília nesse processo de entendimento, depois de 26 anos, de entendimento com a cidade, sabe? Então, esse muro é muito claro para a minha geração, assim. Então, essa característica dela é muito marcante, de como que o status de Brasília, de como que a gramática de Brasília se impõe sobre as regiões, assim, de como que quando você fala o tom de comédia, a gente queria esse tom de comédia mesmo, assim, né? Porque a gente fala muito, é muito engraçado, né? Porque a gente não pode falar com bom humor, né? Assim, a militância tem que ser sempre dura, e é massa, a militância dura também, dar umas porradas é massa também, mas também é legal, né? Dar umas risadinhas de vez em quando também é massa, curtir, se divertir com o filme, né? Vocês, assim, muitas pessoas que vão fazer filme também aqui, se divertir com o filme é o principal, sabe? Mesmo o filme sendo denso, sendo porrada, mesmo assim, eu vejo esse filme sempre me emocionando com ele. Eu até comentei isso ontem, muito mais por aquilo, a cena final para mim é a morte, assim, no sentido de aquilo já morreu e não vai voltar atrás. O plano final do Dilmar, que ali vai ser toda uma área de prédios, e ali era o campo da nossa infância, a gente jogava bola ali, a gente curtia pra caramba, namorava, dançava ali, era o espaço que a gente... Então, aquela cena para mim, como exemplo, é uma cena de morte, não existe mais. Ela já está fadada, não existe mais. Então, apesar de tudo isso, do filme ser duro, do filme ter essas coisas, eu acho que é a possibilidade de fazer um filme com alegria, com divertimento, com cumplicidade também, assim, porque naquele processo todos ali eram amigos, somos amigos de infância, não uns mais e uns menos, assim, mas é uma relação de pessoas que moram muito próximas. Aliás, meus 4 filmes são todos feitos na mesma rua, ou um espaço para cá, um espaço para lá. Todos feitos na mesma área, na verdade, ali. Só muda a posição da câmera, está para cá, agora está para cá para mudar o cenário, né, e tal. Mas basicamente a mesma coisa que eu faço com relação àquele espaço ali. E a coisa do espaço político é importante. Eu acho que a coisa da cidade é fundamental. Discutir politicamente a cidade, porque a cidade é um espaço público. Assim como o cinema, eu acho que é um espaço público. Assim como o ato de filmar é um espaço público. Assim como o ato de captar um recurso é um espaço público, é um edital público. Então, eu acho que a ideia de interagir com o público no sentido de política mesmo, e entender que o público tem uma relação, vamos dizer assim, burocrática, estatal, e, ao mesmo tempo, ele tem uma relação perversa, né? Porque esse entendimento de como que funciona esses espaços
e essas possibilidades públicas são fundamentais até para a gente, em Brasília principalmente, né? Porque em Brasília tudo é relacionado com essa possibilidade pública. Brasília é uma cidade que sonha o servidor público. As pessoas já nascem pensando em ser servidores públicos. Então tem toda essa coisa do papel, o cara crachá. Eu sou servidor público. Eu trabalho na Secretaria de Saúde de Brasília. Eu trabalho 6 horas diárias, num emprego de 30 horas semanais, dentro de um hospital público. Então, assim, tudo é movido por essa ideia do papel, da lei, do cara crachá, né? Pá, cara crachá, fulano, sua matrícula, tal, tudo é assim, né? Então, tem aquele ambiente que circula a cidade, que é um ambiente meio estranho também, assim, que marca muito a geração da gente com tudo isso. Então, a cidade tem essa característica, que de novo, é muito marcante. E eu acho que ela tem uma ideologia muito, na minha leitura, muito perversa, assim. Brasília é uma cidade branca, né? Uma cidade branca e uma cidade de arquitetura branca, uma cidade de pessoas brancas. Na minha leitura, é uma cidade muito racista, pela própria estrutura que ela foi criada, e as pessoas, não que as pessoas todas sejam assim, mas as pessoas internalizam isso muito rápido, assim. O código de acesso a essas coisas é muito rápido, assim, acessado. Então, e cria-se muito uma hierarquia, muito rápido, uma hierarquia intelectual, uma hierarquia de poder. Então, tudo isso a gente queria brincar com o filme. A coisa da comédia é isso. Para a gente não tem sentido aquilo lá. Brasília, para a gente, é uma experiência de moto, de garupa de moto e dormindo no ônibus. A gente passa por Brasília, né? Estava comentando isso também ontem, que ainda acho que Brasília é imagem holográfica, assim. Eu tenho quase certeza que Brasília não existe, assim. Às vezes eu fico... É sério, assim, eu acho que... Mas tem pessoas que falam que existe, então eu acho que existe mesmo, então. Mas tem uma onda que é uma cidade que... É isso, a gente fica passando por ela, mas não experimenta as coisas. A gente não experimenta o contato com as pessoas, assim. E não experimenta aquilo que podia ser a coisa mais interessante de Brasília, que podia ser a diferença de classe. Se a gente conseguisse experimentar essa relação de classe, aí ficaria muito interessante, porque o pau ia comer, é óbvio, né? Ia ser muito legal a gente brigar assim. Mas o mecanismo é tão sutil, tão perverso, é tão eslogado, tudo é muito slogan, que a gente até parece que é todo mundo igual mesmo, que todo mundo está legal. Como era o sonho de Brasília, né? Que o operário vai morar perto do patrão, blá, blá, blá. Então, essa ideologia está muito permanente ainda. Então, eu acho que a grande impossibilidade que a gente tem, que a nossa geração não vai chegar até lá, que a gente não consegue o confronto da classe. Os espaços não permitem que a gente chegue, de fato, ao confronto. Até as manifestações são manifestações, vamos dizer assim, controladas. Tudo é muito controlado. Brasília, tudo é muito controlado. Você faz a manifestação, você pode fazer até às 10 horas. Você pode xingar até 45 metros. Tudo é muito até, sabe? Assim, tudo parece que você tem que fazer um mapinha, tem que fazer autorização para ir até 22 metros. Até, assim. Então, tudo é muito... essas nuances são muito perversas, assim, sabe? E, assim, eu estou falando isso depois de hoje. Eu tenho 42 anos, então... uma reflexão, vamos dizer assim, de um homem adulto para velho, né, já. Mas e isso é muito difícil quando a gente é jovem em Brasília. Então, o sentimento com relação a Brasília é muito um sentimento de anarquia também, assim. A gente não acredita nas coisas e vai para a anarquia. Então, e esse controle, que é um controle muito sutil, que eu acho que é a grande característica pensando hoje, assim. Então, quando a gente queria fazer o filme, a gente queria um pouco avacalhar com esse controle, assim. Falar assim, cara, talvez possa ser o último filme, né? Também se for, tá bom, né? Assim, já que tem a possibilidade de fazer um filme, vamos fazer ele como se fosse o último. Vamos tocar o terror, vamos nos divertir, vamos beber pra caramba, andar no carro. Aquele carro é meu, inclusive. Vamos pegar os carros e curtir a cidade, vamos curtir. A gente está com dinheiro digital, inclusive, vamos colocar gasolina no carro e vamos experimentar, né? Não é assim que se faz no cinema nacional, teste de ator, vamos fazer teste de ator, tal, vamos botar aí no carro e tal. Então, tudo tinha essa... o filme tinha muito nessa possibilidade. A cena que eles se perdem no plano piloto, a gente sai de casa às 6 da manhã e fica rodando de verdade. A gente rodava, que era a intenção do filme, a intenção, vamos dizer assim, a intenção da direção daquele momento era que houvesse um estranhamento e uma raiva com relação à cidade. Então, eles ficavam perguntando, porra, a gente não para de rodar nessa porra aqui, é para onde? Não é para lugar nenhum e tal. Mas era isso, a coisa da gente não se localizar na cidade, sabe? E, que é muito louco, né? Porque você mora... você todo dia vai à cidade, mas eu acho que quando você não conhece o endereço, é isso, você não é de lá.
Se você não, né, eu não sei como é que é. Passa na rua tal, perto do bar do Cabeção. Aí o cara, bar do Cabeção, esse cara não é daqui, não pode ser daqui. Não conhece o Cabeção, porra, né? Então, é essa coisa de você ter o pertencimento com a cidade, eu acho. De conhecer os códigos da cidade. Então, por exemplo, para a cidade satélite, esses códigos não existem. A cidade não é feita para pessoas comuns circularem por ela, assim. É óbvio que eu estou falando aqui umas coisas também que, às vezes, é muito, vamos dizer assim, tem um tom relativamente maniqueísta, um tom exagerado, mas, obviamente, estou falando pela minha perspectiva de experiência. É claro que tem pessoas que moram no plano final das asas, que já têm outra relação com o plano, amigos meus, inclusive, que têm outra relação com a cidade, mas a relação da grande maioria é uma relação de total estranhamento. E uma relação de total deslocamento, assim. A cidade desloca a gente, assim. E desloca... Eu estava comentando com os meninos, tem um conto... Enfim, é xarope falar, mas vou falar. Tem um livro que é chamado Memória Subterrânea, do Dostoiévski, assim. Estou falando porque eu li para ganhar um edital só, não foi nem porque eu sou um grande leitor, não. Mas eu adoro esse livro. E tinha uma coisa no livro que me impressionava muito, de como ele queria desafiar o poder, não sei se você já leu esse livro, queria desafiar o poder, fazia todas as articulações para desafiar o poder, mas quando chegava em frente ao poder, ele abaixava a cabeça. O poder era tão forte que a gente abaixava a cabeça, né? É como pedir esmola, né? O ato de você dar a mão imagina como deve ser uma agonia do mundo. O primeiro ato de pedir uma esmola deve ser uma coisa... Deve ser enfim, deve ser o fim do mundo, né? Você... ter que pedir a esmola, ou você ter que abaixar a cabeça para poder sempre. Então, Brasília, nesse sentido, Brasília parece muito com a antiga São Petersburgo, onde tinha a relação do Dostoiévski, enfim. O poder tão permanente que a gente, não, vamos tocar o terror, vamos todo mundo. Por 4 carros, vamos enfileirar os 4 carros em frente ao Congresso, lá os carros velhos, e vamos tocar o terror. A gente vai indo, chega lá perto, a gente olha, a volta para casa que é melhor, né? Não dá mais para ir. Então, essa impotência na vida cotidiana, eu acho que a gente tem, a gente pode inverter isso no sentido do cinema. O cinema é o espaço para isso, eu acho, né? O espaço da violência, o espaço da potencialização das imagens. Enfim, eu estou falando um monte de coisa que não tem muito sentido, mas é mais nessa linha que eu queria começar a conversar com vocês, assim, para a gente trocar uma ideia. Eu acho que, nesse momento, o filme até fala explicitamente sobre isso, né? Em que temos aí a Comissão da Verdade, né? Eu acho que o filme me evocou isso também, né? Como é que determinados fatos são jogados nas gavetas, nos subterrâneos, nos ralos, né? E que, de repente, né, o filme fala disso e eu desconhecia essa história de que do SEI, né, dessa campanha e de como foi feito. Eu realmente confesso que desconhecia totalmente a forma como isso foi feito. A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro a gente passou por coisas semelhantes, mas eu não sabia que em Brasília isso também tinha acontecido. Quer dizer, foi muito bom saber, né? E é um fato, então é mais um fato que foi enterrado, né? Bem, uma outra coisa que aqui foi falado, né? Eu sempre, durante muito tempo, eu me perguntei se qualquer protesto, qualquer manifestação, enfim, se iria dar certo quando termina tudo em samba, em cerveja e muita alegria. Como é que você vai para a rua protestar, gritar, espernear, mas cantando, sambando, bebendo cerveja? O objeto, né, do seu protesto não vai nunca levar em consideração. Pô, ninguém tão alegre pode estar tão aborrecido, entendeu? Eu ficava... Mas, ao mesmo tempo, eu me perguntava, mas será que esse não é o jeito brasileiro, não é a forma brasileira? E eu ainda não consegui chegar a esse acordo. E nesse filme a gente vê isso, né? Foi exatamente o que o Ricardo falou, né? Você conseguiu uma forma de falar as coisas que são sérias, que são graves, mas que uma forma leve, de uma certa forma, uma forma leve, com alegria, porque a gente riu muito durante o filme, né? Também riu. Sabe? Então eu achei isso fantástico e novamente veio na minha cabeça, né? Meu Deus do céu, será que a gente atinge o objetivo com alegria? Será que não tem que ser grave, radical? Enfim, né? Enfim, foram 2 pontos assim que me evocaram e que eu queria, quer dizer, de repente até manifestar, né?
de repente até vai ter outras coisas. Já tem outras coisas na cabeça, mas também não quero monopolizar o microfone. Só comentar um esquema do riso, assim, né? Eu lembro que a gente exibiu na Ceilândia também, porque lá não tem sala de cinema, então a gente exibe nas paredes, assim, sabe? Lá tem um outdoor, que é da Companhia de Água e Esgoto de Brasília. A gente tampa o outdoor com pano e exibe e projeta lá, né? Eu lembro, e a gente fez mas isso é uma intervenção, é muito mais uma intervenção do que ver um filme, porque o som fica muito ruim, a imagem fica muito ruim, mas é a vontade de intervir no espaço público. A gente exibiu também num cineclube, que foi a coisa mais linda também, que foram mais de 100 pessoas na salinha menor do que essa aqui, e eu lembro assim que as pessoas riam muito, assim, a gente ria, todo mundo assim, eu também ria muito, os atores riam muito, mas tinha um grupo que ficou bem assim sério a sessão toda e tal, aí que é um grupo mais, vamos dizer assim, o grupo dos pioneiros da cidade, assim, não todos, mas alguns. Eu lembro que eles falavam assim, não, mas o teu filme é bom, mas é engraçado demais, é muito engraçado, não pode ser engraçado assim não, você não pode tocar em coisas sérias com tanta graça assim não. E ele falando, eu comecei a rir, né? Eu falei, pô, não tem, cara, não é questão de ser ou não engraçado, é porque o filme, ele está além da gente, o filme está além da gente. A gente pode criar várias situações, mas as situações se impõem ao filme, não é o filme que se impõe às situações. E um filme que é aberto a intervenções, ele cria N situações com relação a isso. Você me perguntou da relação do filme, tudo no filme é ficção. O filme todo é ficcional. São atores que estão interpretando, mas a mulher é a única que é, vamos dizer assim, o que se aproxima de uma ideia de real seria a mulher. Mas eu vendo o filme, assim, para mim, quem é mais real no filme, nesse jogo, quem se aproxima mais daquilo que tradicionalmente o clássico, tradicionalmente documentário, né, assim, o que seria um lugar clássico do documentário, quem mais se aproxima são dois personagens, são atores. Para mim, eles são documentários, porque eles se entregaram ao filme, porque eles internalizaram aqueles personagens, eles de fato internalizam. Eu faço um acordo com eles, vocês vão receber tanto, e a gente vai ter 6 meses para fazer um filme, e a gente vai ser assim, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Por exemplo, o Dilmar, que é o Dildo é Dilmar Durães, porque é Dildo. E 77223 é porque ele nasceu no dia 23 de fevereiro de 1977. Então, é o ano, mês e dia que ele nasceu, assim. E PCN, Partido da Correria Nacional, eu acho que a gente é correria, velho. A gente é só correria. Só é correria, a gente toda hora está correndo para um lado, tentando arrumar um trampo do lado, ou vendendo alguma coisa ali, ou tentando empurrar o filme da gente, fazendo pitch, diabo a quatro, tudo é correria na vida da gente, né? A gente nunca está muito sossegado assim. Então, era a ideia e a ideia também da coisa de uma discussão mesmo de classe, assim, que em Brasília, de novo, Brasília, a grande greve de servidor público é isso, é uma greve, é massa, é legítima pra caramba, também faço esse tipo de greve, mas é uma greve que às vezes reivindica 16 mil reais num espaço onde todo mundo é muito lascado. Então, não dá para eu falar que o povo unido não mais será vencido com um grupo que ganha 16 mil reais e a grande maioria ganha salário mínimo. Então, então essas contradições são muito latentes na cidade, assim, sabe? E a coisa do riso é isso, eu acho, assim, de tentar dizer que, cara, é duro, o trampo é duro, mas se a gente não rir um pouquinho, a gente infarta também, né? Assim, não dá para infartar com 45 anos, é possível, pelo amor de Deus, cara, não, 45 anos. Por favor. Uma outra coisa também, eu fiquei pensando, e o filme mostra isso, enfim, né? Brasília, uma cidade planejada, com toda aquela filosofia, vamos chamar assim, aquele ideologia, né? Como você falou já disso aqui, como é que conseguiu fugir completamente daquela intenção, né? Como é que uma cidade planejada consegue dar errado? Vamos ser bastante radical, né? Consegue fugir, né? Porque hoje em dia Brasília é uma loucura, né? Brasília, como você falou, já tem a periferia da periferia, né? Então eu fico pensando assim, lembra, Hernani, ontem a gente falou eu questionei a sua fala, né, sobre a velocidade do ritmo das transformações, né? E eu não sei se é só isso, né, ou se, quer dizer, não se conseguiu aquele resultado esperado inicialmente, porque o ritmo da transformação foi tão intenso que escapou das mãos, ou se quiseram forçar uma barra muito grande no preconceito das pessoas, como mudar por decreto um comportamento que está tão arraigado no ser humano, né? Os preconceitos, a discriminação, né? Então, eu também estou aqui
digerindo essas informações. Porque eu me lembro quando saiu o Cruzado, não sei, um desses decretos aí criou uma nova moeda, todo mundo ficou maravilhado, e quando eu estava vendo o jornal, eu falei assim, duvido, isso não vai dar certo. Não se pode mudar nada por decreto. Não se consegue mudar por decreto, né? E acho que é isso também, sabe? Brasília teve essa intenção toda, mas tem o ser humano, com toda a sua bagagem, com todas as suas dificuldades, né? E eu acho que, de repente, também não deu certo por isso, porque assim houve uma forçação de barra de mudar comportamento. Até aproveitando a fala dele, no primeiro filme tem aquela coisa muito marcante da apresentação, né, do plano de Brasília. E eu acho tão engraçado, toda vez que eu vejo a cena, mostrando aquela cena aérea da avenida, como as vias não se cruzam e tudo, e você volta para o Didu falando lá, e olha, a gente que nem tatu, e aquela coisa, né, voando por baixo da terra, né, como é o negócio da causa e da consequência, né, e aquela música da cantora dos planos, assim, é bem, assim, responde bastante coisa, né. Tem uma coisa que eu acho que está na abertura do filme do Adirley, que é a voz do Niemeyer. O filme abre com a voz do Niemeyer e que diz lá de um certo projeto que estaria associado à criação de Brasília. Isso sempre me espantou, como é que muitos aqui dentro do Brasil compraram essa versão de que os idealizadores de Brasília, os idealizadores são menos lá o JK e seu grupo, e mais Niemeyer, Lúcio Costa, como se eles tivessem, desde o primeiro momento, concebido tudo aquilo. Na verdade, eles foram contratados para alguma coisa que já estava em andamento, mas que hoje, sobretudo, o Niemeyer simboliza muito essa ideia do que deveria ter sido Brasília. E me espanta ainda mais, e o filme do Adirley é extremamente irônico com isso. Tem uma fala que eu acho ótima, que o Dildo parodia aquela ideia do que é a arquitetura do Niemeyer, aquele negócio meio esvoaçante lá, aquele concreto que meneado, e que no fundo é só concreto mesmo, esquenta pra caramba, e é frio, e é horrível, etc. Se a gente compra essa ideia, se a gente compra essa fala de abertura, a gente fica pensando naquela sugestão, naquela ideologia de que deveria ser uma cidade igualitária, etc, etc, etc. Nunca foi desde o primeiro momento. Tem uma coisa que mexo com imagens de arquivo, com esse material, com esse passado, etc. Uma coisa que sempre foi espantosa para mim é que as imagens oficiais da construção de Brasília são os prédios. O único outro grande conjunto de imagens que você tem, que você vê os trabalhadores, você vê as pessoas, foi feito por um dos engenheiros americanos contratado para prestar um serviço qualquer lá. E, nas horas vagas, ele filmava. E ele não estava interessado no prédio que ele mesmo eventualmente estava trabalhando, estava interessado nas pessoas, que é um cara chamado Eugene Feldman. Tá? É o único conjunto sobre a construção em que, na verdade, você tem muito mais uma apresentação de todo aquele movimento, de todas aquelas questões, de todo aquele processo, do que as imagens oficiais, que o JK levou o seu cinegrafista oficial para lá, que era o José Silva. Então, já na constituição da imagem, dessa memória, você já tem um olhar definido. O que vai ser Brasília vão ser esses prédios aqui, não vão ser as pessoas que, eventualmente, ou vão morar ali, ou vão estar no entorno, etc. Isso não interessa. Vira, de fato, uma holografia, uma ilha de fantasia. A minha impressão pessoal, a primeira vez que eu fui a Brasília, era um cenário de ficção científica. A cidade ela esconde o ser humano. Quando você está ali andando naquelas vias, praticamente não vê gente. Nem no filme dele você vê gente. Então, no fundo, sempre foi uma grande especulação imobiliária, financeira, etc. Sempre teve um sentido muito definido. Uma das coisas que eu acho muito interessante do filme do Adirley, eu perguntaria isso para ele agora, é que ele falou Brasília não tem o confronto de classe. De fato, no sentido mais imediato, de proximidade, não tem.
Mas uma das coisas que me surpreende no filme dele, que eu acho, digamos assim, uma coisa diferente, uma ideia diferente, uma proposição diferente, é o personagem do cunhado. Me encanta muito o personagem do cunhado, porque é aquele personagem que, a rigor, vem ali da periferia, está ali na periferia, participa ali da vida da periferia, participa até da campanha, etc. Mas está o tempo todo com uma vida paralela, que você não fica sabendo muito, um cheque que ele vai, não sei o quê, blá, 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 e que é o sujeito que sobe lá em cima do prédio e olha para o tal campo. É aquele campo que você vivia na infância. E que é um personagem que não vem do outro lado. No filme você tem essa indicação muito clara, por exemplo, naquela imagem que simula lá alguém da Nova Cap, um diretor da Nova Cap e tal, que é uma pessoa que vem de fora e que diz, bom, aqui vai acontecer uma coisa legal. O personagem do cunhado não é essa pessoa que vem de fora, não é um outro de uma outra classe, é um personagem de dentro. E que é um personagem que aí vira, assim, para mim, a grande contradição do filme, porque ele brota de dentro. Ele vai ser alguma outra coisa, mas ele brota de dentro. Você tinha esse personagem na cabeça desde o início? Então, só a coisa da classe, assim, né? Estou falando assim, o Brasil não permite o confronto de classe, né? Não é que não exista de maneira clara e evidente uma relação de classe ali, né? Muito mais em lugares, que não permite que a gente encontre outro para brigar, vamos dizer assim, porque quando encontra aquele outro, o outro também diz que é igual a gente, né? Ele consegue dizer que é igual a gente, é um absurdo, assim, né? É um caô danado, né? Esse caô que ele joga na gente assim e a gente cai no jogo. O personagem do Zé Bigode, porque eu escrevi um edital, por exemplo, a partir do edital. Quando eu escrevo o edital, esse é um edital público de 50 anos de Brasília, eu ganhei esse edital. Só existia Nancy. Eu começava o edital, que é enorme, assim, eu começava assim, ó, Brasília é uma ficção. O primeiro ponto que eu coloco, a primeira frase que eu coloco, Brasília é uma ficção. E depois eu explico como é que vai ser o documentário. Blá, 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 todo o processo do documentário. Tinha Nancy, e eu sugeria que haveria um personagem ficcional para fazer um balanço, para circular pela cidade, para o filme não ficar um filme muito estático, porque a Nancy, obviamente, já é uma senhora de idade, então ela tem as limitações dela de tempo, de circulação, enfim. E eu queria um personagem que fosse andando pela cidade. Quando o filme começa, e a gente começa a fazer essa história toda com a Nancy, e a gente acha que o filme está muito... o filme está indo muito para um lugar muito tradicional, muito comum, e talvez aquela memória que poderia ser o grande avanço, ela poderia se tornar, quando eu falo a gente também, enquanto equipe, principalmente, a gente poderia se tornar um grupo reacionário, porque a gente ia fazer um filme tradicional com uma memória que é muito importante, mas num modelo, numa estética e uma gramática que não dizia nada, na minha leitura, para o espaço periférico. O texto era importante, mas aquela gramática ali não queria dizer nada. Podia, muito pelo contrário, ser opressora com relação à forma de contar a história. E daí a gente começa a pensar em personagens assim. De novo, como a gente tinha essa coisa do dinheiro, da grana, o Wellington, que é o Zé Bigode, já tinha trabalhado em filmes anteriores meu, ele estava desempregado, ele falou, pô, estou precisando de trabalho aí e tal. Falei, então vem fazer um filme comigo. Mas aí, o dele, especificamente, é uma construção minha, especificamente minha. Eu queria abordar justamente essas relações assim, a periferia é um espaço massa, mas é um espaço contraditório, onde tem pessoas boas e pessoas que têm também outras questões, assim, no sentido moral, assim. As relações são outras, na verdade. Ele talvez não esteja interessado nessa grande consciência, está interessado talvez em ganhar a grana dele, em vender um lote. É o que você falou, ele tem as contradições dele muito presentes, assim. Então, o dele especificamente é um trabalho da equipe, mas obviamente que ele traz uma carga fantástica para o filme. O dele, a gente compra um lote, como exemplo, e dá na mão dele. E ele vende e vende 2 lotes. A gente teve lucro com um lote, até foi bom. Então, assim, ele internaliza todo o processo do filme para ele mesmo. Assim. Ele vive aquilo. Então, a gente anuncia no jornal, a gente arruma uma casa para ele morar. Aquela casa lá, no fundo, é dele, que ele já comprou também no processo de especulação imobiliária. Ele foi lá e comprou, porque ele tem uma visão empresarial e tal. Ele de fato, o Hélio Abreu, que é meu amigo, tem uma visão empresarial. E já comprou aquele lote lá pequenininho para investir no futuro, para fazer um teatro, sei lá. É malandro, né? Já está ligado nas políticas públicas, né? Está ligado nas políticas públicas e tal. Então, ele era, vamos dizer assim, o que a gente queria de mais
de mover a história, para não ficar só uma história idealizada, uma história de heróis idealizados. Assim. A gente queria gente também que... Os nossos amigos são contraditórios, né? A gente é contraditório, né? Assim, todo mundo que mora em quebrada é assim, né? O cara é muito meu amigo, é muito massa, pô, mas o cara faz umas paradas meio doidas, assim, né? E tal. Mas é meu amigo pra caramba, bebe comigo, joga bola comigo, enfim. É meu cunhado, talvez, né? É meu cunhado, talvez, assim. Então, tinha essa onda toda do meu cunhado, sabe? E, agora, então, ele é uma construção mesmo do filme, assim. O Dildo, não. O Dilmar Durães, o nome dele. Eu acho esse cara um dos atores mais fantásticos do cinema nacional, na minha leitura. É um dos melhores atores do cinema nacional, o Dilmar Durães. Assim. Se eu fosse esse cara, tivesse grana, eu já tinha... Há muito tempo peguei esse cara e ganhei um dinheiro com ele, porque esse cara ia arrebentar na tela. Qualquer filme que se procura uma expressão popular, que procura uma possibilidade de leitura. Imagina esse cara num filme de ação, num filme de bang bang. Imagina esse cara aquele rosto quadrado dele com chapelão, tipo Grande Sertão Quebradas, né, nosso próximo filme, dando uns tiros, queimando cartório. A gente quer queimar um cartório. Porque o cartório é onde legitima o latifúndio brasileiro, né? Vamos queimar um cartório como exemplo. Imagina ele tipo Riobaldo, assim. Cara, então eu imagino que para uma expressão, eu sou fã dele no sentido assim que eu acho que ele é um cara fantástico no sentido de corpo, de presença. Então, aquilo muito que ele fala é dele. Aquilo é ele. A gente provoca ele. Então, o filme lida com o espaço da provocação. Eu provoco ele sempre, fico provocando ele, cutucando ele para ele soltar. Mas é ele que solta aquelas pérolas dele. Ele é um poeta na minha leitura. Ele é um grande poeta, assim. Que ele tem, você falou, as frases dele são desconcertantes, né? Quando ele está cantando na fogueira. E aí ele já canta uma música que ele busca não sei onde, a gente fala que ele engoliu agulha de radiola, assim. Ele fica o dia inteiro cantando, e sabe músicas não sei de onde, as músicas lindas e tal, e desconstrói todo mundo. E ao mesmo tempo que canta uma música clássica brasileira, de MPB brasileira, ele já vai para o rap, porque ele acha que é arrogante a MPB, e ele não quer mais ser MPB, ele quer cantar rap, porque ele se sente entre os iguais. Então, tinha muito dele de ser aquele personagem e a gente ser, na verdade, vamos dizer assim, é quase que um jogo de futebol. Ele era o meio esquerda, a gente era as duas cabeças de área que seguravam o piano, perna de pau, né? Ele era o cara que ia na frente, era o Maradona, e o resto era Argentina. O time da Argentina, de 36, né, que era ruim pra caramba, né? Tinha o Maradona que era craque, e tinha os caras que davam porrada e seguravam a porrada. A gente era esses caras. E ele era o cara que ia na frente do jogo, vamos dizer assim, era um maestro, vamos dizer assim. O Dilmar é um cara fantástico, assim, enfim, está num outro filme meu também. Enfim, o Hélio também é um ator fantástico, um cara que tem muita gente que fala que acha que, na verdade, o grande ator é o Hélio, assim. Você também acha, né? Ou tem gente que fala, não, o grande ator do filme é o Hélio, porque é foda, mas é isso mesmo, assim. Tem uma onda também dos Trapalhões, né? É o Didi e o Dedé, né? Quem puxa a onda é o Dedé, né? O Didi é o cara que aparece, mas o Dedé que segura a onda do texto, da dramaticidade. Porque os silêncios do Wellington Abreu, que é o bigode, é que dá força pro Gildo. Então ele sabe perfeitamente quando o jogo está sendo jogado. A câmera está aqui, se ele puxa, o outro dá o silêncio. Se ele fosse, vamos dizer assim, um cara arrogante em cena, o Dilmar não aconteceria, porque ele ia ficar sempre cortando o Dilmar. E a força do Dilmar é a força do improviso, a força da rapidez, da alegria. Né? O cara é um kamikaze, né? E o Hélio era o cara que segurava o texto, segurava a onda e tal, assim, dava os silêncios. Então tinha muito isso. Era essa relação que tinha no filme. Um já previamente construído, que era o Zé Bigode, que era o cunhado, e outro que foi se construindo com o tempo. O Dilmar, ele chega para mim, eu chego para ele assim, Dilmar, eu queria que você fizesse um papel no filme aí. A gente não tinha papel para ele. Aí eu falei, tu quer ser o quê no filme? Eu pergunto para ele, tu quer ser o quê no filme, assim? Aí ele olhou para mim assim, cara, eu quero ser um político. Não quero mais ser operário, não. Porque no outro filme ele era operário. Tinha um filme que era o chamado Dias de Greve, que eu fiz também, que é uma ficção. Eles são 2 operários, fazem uma greve e tal, consciência de classe, blá, blá, blá. Não quero mais ser isso, não. Não quero mais ser operário, não. Agora eu quero ser um político, porque é isso. No meu imaginário, o político é mais interessante. Então, a partir daí que ele surge. Ah, tu quer ser político? Massa. Era época de campanha, cai como uma luva. Vamos criar um partido. Tem dinheiro digital? Tem. Vamos fazer panfletos, vamos pegar, o carro já era meu, vamos contratar um marqueteiro. A gente contrata um marqueteiro, um Marquinhos Tropa de Elite. Algumas pessoas devem conhecer ele. Ele é um cara famoso do rap, é um cara pop rap na Ceilândia, assim. Também é meu amigo desde a infância, assim. De infância exagero, um bom tempo, assim. E ele, de fato, na época da campanha, ele
porque o rap não dá dinheiro, obviamente todo mundo sabe disso, o rap, as construções não são assim, né? Se vende muito, se apropria, existe uma apropriação sobre o rap, né? Marcelo D2, povo tudo aí, mete um caô sobre o rap, né? Mas o rap mesmo não dá dinheiro, a galera que constrói desde da história inicial, ele não consegue grana com isso. Então, em época de campanha, ele faz, de fato, jingles políticos, assim. Ele fazia jingles. E aí eu estava no YouTube uma vez, vendo o jingle dele, eu não acreditei que ele era verdade. Assim. Tem um que é fantástico, assim, que é um cara... Era um homem branco do centro, que queria... E ele se vestia com roupas de rap, assim, querendo atingir o público de quebrada. Era bizarro, assim, era engraçado. E o Marquinhos faz uma cena com ele, que ele coloca várias coisas, assim, em bolachas. Tipo assim, educação, saúde, escreve nas bolachas. Aí o cara começa a cena, comendo assim, vamos digerir tudo isso. Quando eu vi aqui, não acreditei. Falei, cara, esse cara vai fazer o jingle e vai ficar fantástico. Aí eu pago para ele, pago o trabalho dele. Ó, a gente tem tanto para fazer o jingle, mas aí ele não conhecia o Gilmar, conhecia de vista só. E eu não apresento eles em momento algum. A primeira apresentação é do filme, que eles chegam ali, tem aquele estranhamento, um está querendo tirar o outro de tempo. Então, o filme permitia esses estranhamentos, esse tirar o outro de tempo, sabe? Esse cara aí deve ser um caô, esse cara deve ser malandro, não sei. E aí as coisas não eram totalmente também ditas, assim. A gente fazia o jogo, mas o jogo também tinha, vamos dizer assim, era um jogo entre equipe e quando acaba a gasolina, como exemplo. Como o carro é meu, eu sei que não marcava, ele não marca o ponteiro de gasolina. Então eu sei quando vai acabar. Então, o que eu fiz? Falei, ó, a gente vai rodar o dia inteiro hoje, vamos colocar X de gasolina, e eu aviso a equipe, ó, em algum momento, se Deus quiser, vai acabar a gasolina. Não sei quando, mas vai acabar. Então, vocês têm que ficar espertos, mas os atores não podem saber disso. Quando acaba, eles não sabem mesmo que acabou. Então, eles são geniais, eu acho, no sentido que eles jogam no improviso, eles vão para o improviso mesmo, eles vão para a internalização do filme, estão ali falando. Então, eles ligam, de fato, para o mecânico que é amigo deles, o cara, de fato, traz a gasolina, só ficou muito longa a cena, a gente cortou e tal. Mas, em todo o filme acontece. Então, o jogo foi jogado, a equipe sabe, não cortou, ninguém falou corta, eles olharam para a câmera, não cortou, vamos, continua. A intervenção continua, né? Vamos dizer, a performance continua dentro do filme. Então, vamos dizer, o mote do filme era a possibilidade de trabalhar com performance. A gente joga a cena para você é fulano de tal a partir de agora. Jan Rush fazia muito isso, né? Joga para cima de você agora e você faz o que quiser com esse personagem. E aquilo, né, quando eu falo da coisa documental, é muito isso. Porque imagina, de onde sai o improviso de um cara que é de quebrada, como exemplo? Imagina que uma situação que joga para ele é improviso. De onde ele vai buscar referência do improviso, se não na vida dele? Né? De onde ele vai buscar fala, se não da fala dele? Nesse sentido, que eu acho que é extremamente documental. Porque o texto é muito livre e o cara vai buscar referência da mãe dele. Ei, mãe, não ouvi teu conselho e tal, né? Aquela coisa de jogar o papel no chão que eu acho genial, aquela coisa de sujar a cidade, assim, sabe? Porque é tudo muito politicamente correto, né? Essas políticas caô de vamos limpar a gente, vamos tirar para lá. E é muito doido, né? A gente é culpado que a cidade está suja, está de sacanagem, né? Quer dizer que eu sou culpado. Vocês me sacaneiam pra caramba. Me jogam no mato, me dão uma escola ruim, me tiram uma onda comigo, pega meu pai e põe para trabalhar de operário para ganhar mixaria, pega minha mãe e põe como doméstica, e eu sou culpado de sujar a cidade? Estão de sacanagem comigo, né? Então, a gente queria essa brincadeira do politicamente incorreto também. Ser politicamente incorreto, na minha leitura de pensar política pública, inclusive, é o ideal. A gente tem que ser um pouco politicamente incorreto, sabe? Tipo, vamos fazer campanha para não... É óbvio que a gente sabe, ninguém... Meus filhos gêmeos de 8 anos já falam, pai, mas a gente não pode... botar muita gasolina no carro, não, está sujando a cidade e tal. Mas, meu filho, de vez em quando é bom sujar também, assim, pelo seguinte. Brasília tem uma tal campanha, um dia ande, não sei se tem aqui, não tire seu carro de casa, assim. Um dia você não pode tirar o carro de casa. Brasília é a maior média de carro no Brasil, né? Cada pessoa tem, em média, 2 carros em Brasília, na cidade de Brasília. E a cidade, os caras têm carro, o filho tem carro, o primo tem carro, o irmão tem carro, não sei quem tem carro, todo mundo tem carro, assim, né? E a gente pegando os busão lotados, né? Aí, eu falei, cara, nesse dia, eu fui trabalhar no meu carro e meu carro estava vazando muito óleo, queimando óleo. Eu fui nesse dia, eu peguei meu carro, enchi de gasolina e fiquei dando cavalo de pau para você ver, jogando óleo para cima, assim. Falei, cara, vai se fuder todo mundo. Vocês ficam a porra do ano todinho oprimindo a gente e quer um dia para ter isso aí. Eu não faço parte desse jogo. Esse jogo, assim, me incluo fora desse jogo, assim. Então, é mais nessa linha, sabe, de tentar falar, cara, como é que é isso? Que papo furado é esse politicamente correto? Agora, se é um acordo, é óbvio, se é um acordo coletivo, de novo, se é uma relação de, sei lá, de classe, de comunidade, como é que a gente falaria isso? É um acordo, o acordo entre a gente, massa, vamos cumprir o acordo. Aí eu concordo, vamos cumprir o acordo. Cumprimos o acordo todo mundo junto, mas esse
acordo que é feito de cima para baixo, acordo de Copa do Mundo, que caô. O Brasil tem a tal da Copa do Mundo também, né? Que para furar de Copa do Mundo, cara. A gente vai ver jogo na mesma televisãozinha que a gente vê todo dia, comprado em 24 vezes na Casa Bahia, aquela televisão que a gente vai comprar de plasma lá e colocar na parede e tal. Vai ser a mesma onda. O estádio pode estar a 100 metros da gente, que a gente está vendo a porcaria da Globo, do Galvão falando lá. Vai ser isso aí. Vai ser a mesma coisa para a gente. Então, é um acordo que não nos cabe. Eu quero dizer assim, esses acordos prévios que são feitos em relação à política é o que não me interessa com relação a filmes, assim. E aí esse grupo que está com a gente, porque aí eu falo no sentido de grupo, que é um grupo mesmo. O filme só funciona porque é um coletivo. Não estou dizendo que é um coletivo que todo mundo é amiguinho e sai abraçando, né? E a gente faz uma oração. Não é nem isso, assim, né? Não vai comer carne, a gente come carne também e tal. Não é esse grupo que a gente está falando. Mas a gente é um grupo que, de fato, o filme só acontece porque existe ali a ideia, que para mim cinema é essa ideia de coletivo mesmo, porque você tem que ter um bom fotógrafo. O fotógrafo do meu filme é genial. A cena que o cara segura no baile rap é uma coisa fantástica. Ali é um lugar tenso que ele põe a câmera e os caras desafiam ele. Tem sempre um cara desafiando ele. Aquilo é um desafio mesmo. O cara está falando, e você, playboy, que câmera é essa aí? Que negócio é esse aí? Se ele abaixa a câmera, os caras dão porrada nele. Ele encarou o cara com a câmera ali. Eu achei genial. O confronto. O que mais me toca nesse filme é aquela cena. O confronto, aí sim, estabeleceu-se um confronto de classe, assim. Porque a gente é de quebrada, mas a gente tem uma câmera. A gente é de quebrada, mas tem 5 pessoas com a gente e um boom. A gente está com a arma na mão. A gente é de quebrada, mas a gente pode ser playboy também. Porque a gente está com todos esses meios de produção na mão. E os caras não estão. Então, assim, aquele confronto foi estabelecido. Eu acho muito massa, assim, no filme. Eu ficava pensando se aquele cara desse um murro na câmera. Isso é genial, assim. Eu estava torcendo para ele dar um murro na câmera, assim, para dizer, seus filhos da puta, que você me pediu, pelo menos, para filmar aqui, sabe? Então, essas coisas, assim, que eu acho que tem nessas possibilidades com os atores, assim. De ter pessoas que a gente chama de atores, ou não atores, essa coisa de ficção e documentário, a gente tinha uma ideia de querer ser diferente, assim, mas não tinha uma preocupação, vamos dizer assim, a preocupação é essa, a gente queria fazer um filme que fosse legal, agradável e gangster, né, como diz o Marquinho. Um filme bem legal, agradável e gangster. Assim. Então, enfim, era essa onda que tinha no filme. Tem uma questão no filme que eu estava... eu estava vendo com a minha esposa agora aqui no cinema, e ela, quando passou uma cena, foi uma questão de engraçado mesmo, que o carro parou e acabou a gasolina, ela começou a rir e falou assim, caraca, isso é igualzinho o carro do meu titião, porque só vive engatilhado o carro é todo no gatilho. E aí eu estava conversando com ela, que ela está tirando a carteira, aí o tio dela me chamou no campo e falou assim, Ricardo, chega aqui, tem um carro novinho, bacana, para você dar para a Luana de presente. Eu falei, é mesmo? Eu falei, quanto custa? Ele, R$700. Aí eu, opa! Aí ele falou, tem uns negocinhos para fazer, mas... Aí eu falei, é esse que eu vou dar. Ela ficou brava comigo pra caramba. Tem 2 questões que você tinha dito, que eu acho que são, assim, são interessantíssimas de trazer, é que quando a gente fala de um teor político no filme e que, normalmente, pelas tradições, e aí me desculpe os termos, né, marxista ou neomarxista, que tem aquelas lutas de classe, aqueles movimentos operários, etc., e que precisavam necessariamente serem duros, né, ser aquela coisa, etc., eu acho que a gente vive hoje num novo momento político, inclusive para repensar essas práticas políticas dentro, por exemplo, da linguagem do cinema. Quando o Adirley traz essa questão e coloca esse lado engraçado do filme, esse lado cômico do filme, eu fico pensando, por exemplo, num filme do Grande Ditador, né, assim, que é extremamente engraçado, extremamente político, mas extremamente engraçado, né? E vários outros dentro do processo cinema. Então, eu acho que tem uma questão extremamente importante para mim, é pensar esses espaços, ou pensar nesses temas, com viés que a gente possa ser alegre também, porque é um pouco dessa nossa brasilidade, né? À medida que a gente, por exemplo, a gente vive aqui na favela, as pessoas, o pessoal da favela tem samba, tem cerveja, está tudo bem. Legal, bacana por isso. Você chega dentro de finais de semanas aqui, a pessoa trabalha a semana inteira, em determinados espaços, cansada, sendo operária, pegando busão, esses ônibus, esses carros por aí invadindo a cidade, etc. Quando chega aqui dentro, o cara vai lá para cima da laje, faz um churrasquinho, isso é modos de vida. Eu acho que é importante isso, né? A gente não descartar esses modos de existência, que são extremamente importantes, inclusive, para a gente repensar práticas políticas dentro da linguagem de cinema. Que você coloca, quando você fala assim, Brasília... Será que Brasília não deu certo? Por quê?
não é aqui não é para mim uma tentativa de responder, mas até porque acho que não se responde assim. Então, eu acho que à medida que a gente desconsidera, você tem um modelo de cidade, de Copa do Mundo, de cinema lá de 24 polegadas, 50 polegadas, seja quantas polegadas forem de Casa Bahia, a perder de vista, e que o Maracanã pode estar ao lado da sua casa, que você não vai assistir porque o ingresso é R$500, né? R$400. Esse modelo de cidade, quando a gente desconsidera essa parte que contribui efetivamente para a cidade, por exemplo, a periferia, que só essa cidade só existe, ou existe também por conta dessa população, que acorda cedo. A doméstica acorda 5 horas e vai trabalhar na casa da madame. Né? É o cara que pega o busão lotado todo dia, é o cara que não tem emprego e dá o jeito dele para arrumar grana para levar para o filho. Então, todos esses movimentos que nascem na periferia, que têm um modo diferente de organização, se esses caras, esses políticos, nesse sentido partidário, essa galera que está investida de poder, eles desenhassem políticas públicas, ou, dentro de uma perspectiva, dialogassem com os beneficiários diretamente, e conhecesse o modo de vida daquilo ali, que é um outro tipo de organização, e que, num dado momento, ela não permite captura. Ela não vai permitir captura, ela vai escoar, vai sair para o outro lado. É o cara do rap que está lá dentro, né, e o cara está filmando, e aí, meu irmão, está me filmando por quê? E aí você começa a traduzir esses processos. Eu acho que é extremamente importante esse momento que a gente vive, político, né, não dentro do processo de política partidária, para a gente, inclusive, ter essa liberdade. Eu fico feliz quando a Dirley fala que o filme teve várias nuances que não tinha, que o script era na hora, né, era no improviso. Muitas vezes a gente vive, quantas vezes a gente vive no improviso, né? É um contraponto a essa cidade ou esse modelo de organização, essa biopolítica que tentam fazer o tempo todo de gestão da vida, que querem para nós, né? Aquele sistema assim, olha, tem senha para isso, você tem que fazer isso, sabe? Chega um momento que isso cansa, né? Eu acho que é uma proposta política bem desenhada que a gente está ao nosso alcance de produzir intervenções e para além dessa questão artística, né, intervenções extremamente importantes. Eu vejo, e sou o maior entusiasta, eu fico feliz também, por outro lado, quando ele fala dessa questão de meio ser anarquista, né, eu fico um pouco assim, né, constrangido, por conta que eu participei, eu fui funcionário público até pouco tempo, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, e que eu me via dentro desses espaços, quando eu começava a abrir a boca e falava assim, olha, eu sou morador do Alemão, e lá vem um favelado falar. Entendeu? Era meio que isso, né? Aí eu falei, poxa, eu tinha uma certa, digamos assim, uma certa legitimidade por conta dessa tal formação necessária que você precisa para ocupar esses espaços. Mas, em nenhum momento, pelo contrário, eu fazia exatamente isso. Era um processo anárquico. E quem me conhece sabe, eu sou extremamente difícil a me moldar determinadas regras, eu tenho um horror a isso. Então, assim, em determinado momento, eu fico feliz quando passa esses carros, o carro do tio dela soltando aquelas fumaças brancas, e ele não está nem aí, aquele carrinho dele vai lá. É um processo que é interessante para a gente pensar, né? Porque também é posição política. Né? À medida que a gente entende que a gente também é dono desses espaços, e que nós digamos, dentro do processo lá de Brasília, de Ceilândia, que foi construído, Brasília foi construído dentro daquela coisa monumental, e que jogou de lado, né, jogou para fora, extirpou exatamente a população que construiu aquilo ali. Pô, peraí, sou eu que exatamente faço isso? A gente tem aqui um movimento aqui dentro, da prefeitura, que é um tal de vamos combinar, em termos de lixo. E aí, o que a gente vê mais dentro dos fóruns é exatamente isso. Pô, mas também o cara pega o lixo e joga na calçada. É o que a gente vê mais. Ele joga na calçada porque não tem caçamba suficiente para ele jogar o lixo dele. Não tem uma questão da própria prefeitura de organização dessa cidade, nesse sentido coletivo. Ela quer impor o cara a responsabilidade de imputar aquilo que não é dele. Então, esses modos, quando escapam esses processos de organização, eu normalmente estou dentro. Tudo que eu costumava, minha esposa de vez em quando fica, meu Deus, minha filha está roubada. Toda vez que tem esses processos, que são processos um pouco contra esses modelos, não ser contra do ponto de vista, sou contra por ser contra, né? Mas é como um processo de política, inclusive para a gente construir novos espaços, novos olhares, novos saberes, abrir espaços de luta, né? Eu acho que isso é importante. Enfim, é um pouco isso. E o processo principal é você ganhar um filme no edital, que, em teoria, quem lê o edital pensa, celebração de 50 anos de Brasília, então celebrar algo que está ali de pé, independente. Ele conseguir fazer uma proposta que
no seu berço já tinha um pouco de crítica. E ele conseguia exacerbar isso, né? Ele tirar todas as amarras, partir para a invenção, para a improvisação, para poder falar tudo que ele está a fim de falar, fazer todas as críticas que ele está a fim de fazer. Eu acho que esse que é o bacana do processo, justamente você poder driblar um pouquinho a amarra daquele edital, que já te impõe dentro daquela linha de produção. Não sei quantos filmes foram produzidos naquele filme. Provável. Só o seu. O seu foi o... Fica mais brilhante ainda essa proposição. Parabéns. Obrigado. Boa tarde. Para o Adirley, você falou sobre a questão da gasolina. Você falou que a maioria do filme era improviso, mas aquilo ali você fez questão de mexer. Teve a cena da fogueira, alguém perguntou para o cunhado, e aí, qual é do cunhado aí? Está te ajudando por quê? E me veio aquela relação das empreiteiras com a questão do cunhado rodar sempre procurando um terreno, sempre olhando Foi o que o professor falou. E outra perguntinha, queria que você falasse um pouco sobre isso, e outra perguntinha. O Gildu é um pouquinho autobiográfico? Obrigada. Obrigado a você. Então, o esquema do cunhado tinha muito isso, né? Ele, na verdade, o sonho dele era ser Paulo Otávio e Luiz Estevão, né? Assim, ele tinha aquela coisa de mapear a cidade, aí ele fala, não, vamos criar... Ele tinha uma visão empresarial, né? Criar um grande condomínio e tal, vamos... Né? Esse negócio de ter lote grande no CEF, tem que ser um grande prédio e tal. Então, ele tinha muito isso mesmo, essa coisa. E, não sei, o Dilma é meio que... tem uma coisa de alter ego, assim, né? Não sei, assim... O Dilma, eu sou fã do Dilma, é meu amigo pessoal, então eu potencializo aquilo que ele faz nos filmes, assim, no sentido de a gente arma todo o cenário para ele atuar, é isso, a gente arma com muito amor o cenário, assim, no sentido de a gente se diverte mais com ele, então a equipe toda, quando o Dilma está em cena, então a gente tem que controlar às vezes, porque aí muita gente vê a cena, porque ele é um performático genial, assim, então a gente se diverte, é isso, o Dilma, então a gente potencializa tudo da cena. Ele está num outro filme meu agora. É um documentário. Só que ele vem do futuro. Ele vem do futuro no container. No container? Aí o container vem, pá! Ele vem balançando o container, chega em Ceilândia. Ele tem que desvendar um crime. O documentário fala sobre um crime. Ele é o documentarista que tem que desvendar um crime. Só que o container é numa licitação pública. Dá tudo errado na licitação. Então o container para em vários lugares errados no mundo, assim... Mas, assim, e a gente grava ele num container mesmo. A gente alugou um container, criou um cenário no container. Quando a gente vai gravar com ele lá, tem que fechar as portas, porque todo mundo quer... As pessoas, não dá para gravar. Por isso que eu falando, esse cara, se tivesse... É porque esse povo que mexe com o cinema nacional, eles são meio caretão, assim, né? Mas imagina esse cara numa tela grande, aí, vamos dizer assim, num filme que tem maior projeção, que ele tem um papel que ele pode desenvolver mais... a questão ficcional dele também. Enfim, a coisa, se ele é autobiográfico, não sei. Eu acho que ele tem uma trajetória muito mais... A trajetória dele, eu acho que é diferente da minha, assim. Ele é um homem negro, um homem do interior do Goiás negro. Eu também sou do Goiás. Mas ele carrega, de maneira muito visceral, obviamente, a questão racial. Então, ele é um militante no DF. Ele é um cara um dos formadores do grupo chamado Enegrecer. Vocês já ouviram falar. Enegrecer é o primeiro grupo dentro da universidade que cria a relação de cota. A cota nasce em Brasília pelo grupo de Enegrecer. Porém, ele era o homem negro do Enegrecer que estava fora da universidade. Porque ele é enfim, ele é de fato um faxineiro, ele trabalha daquilo lá mesmo. E agora, hoje ele é genial, porque ele trabalha no telemarketing. É uma coisa assim que você não acredita. Ele desconstrói qualquer relação de conteúdo, de fala, e as pessoas não querem desligar o telefone porque ele... Não, fala mais aí desse telemarketing aí. Ele fala, não sei como esse cara está pobre, velho. Não dá para imaginar, não dá para entender, não. Acho que vamos levar ele para o Laí Ribeiro, né? Para o Laí Ribeiro dar umas aulas para ele. Então, assim, ele tem uma trajetória de militante que eu acho que é muito diferente da minha. Eu sou, apesar de ser um cara de quebrada, sempre fui, mas sou um homem branco. Né? E essa contradição eu acho que essa contradição também, vamos dizer assim, a questão racial também é muito presente e mal resolvida. E por mais que eu entenda o processo, e por mais que eu sou amigo das pessoas e vivo com elas, mas não posso ter a ilusão de que sou iguais a eles, assim, por ser um homem branco. Eu tenho muito mais privilégio por ser um homem branco. Né? Eu lembro que eu falava uma coisa muito clara na universidade, assim, eu fiz o UNB.
Eu dei sorte e entrei na Universidade de Brasília, que é uma história longa, não vou contar aqui não, porque senão a gente vai ficar enrolando aqui. Mas eu entrei por acaso, eu entrei com 28 anos na universidade, por acaso, eu queria arrumar namorado, não queria estudar, é toda uma história muito assim. Mas eu lembro quando eu estava na Universidade de Brasília, se eu entrasse mudo e saísse calado, eu podia ser igual de Brasília. O corpo, a cara, se eu cortasse meu cabelo baixinho, se eu não abrisse a boca, se eu ficasse com a roupinha massa e tal. Eu era um homem de Brasília, que a contradição podia ser menor. Mas dentro da universidade, um homem negro é um homem negro. Então, assim, tinha essa... Ele tem muito essa coisa que eu acho que é... a trajetória dele não é igual à minha. O que eu tenho enquanto a coisa do alter ego, assim, é que eu acho ele fantástico. Eu acho ele potencialmente pronto, ele é um poeta. O cara é um poeta moderno, é um poeta do rap, é o cara que tem uma sensibilidade fantástica. Enfim, eu sou muito amigo dele. Oi, desculpa. Oi, meu nome é Henrique. Eu gostaria... Você falou, tocou num ponto agora, né? É da cota para negros, né? O que você acha disso, assim? Então, qual a sua opinião? Assim, então, eu vou falar... é aquilo, né, cara? Eu fico falando de uma coisa que... só quem tem a pele tem a experiência, né? É muito difícil falar assim. Então, eu falo o que eu penso de relação. Eu acho fantástico. Eu acho que tem que ter cota mesmo. Eu acho que tem que ter cota. O país é um país que tem uma dívida histórica com todo mundo. Essa coisa não vai se resolver de uma hora para outra. Então, eu acho que cota é um movimento fantástico. Inclusive, as contradições vão aparecer. Mas tinha que aparecer. E eu acho que cota é essa coisa de empoderar. Você empoderar o homem negro, a mulher negra, é fantástico. Assim. Você empoderar o homem e a mulher periférica é fantástica. Então, eu acho que tem que ter cota, assim. Cota indígena. Eu acho que tudo que é política pública, que potencialize a possibilidade de você estar no confronto, é fantástico. Da visibilidade. Agora, é aquilo também. Rapidamente, vou falar do meu espaço de convivência. Eu, um homem branco periférico, que defendo cota social, como exemplo. E defendo cota racial até o topo. Assim. Mas eu não sou um homem negro que possa falar, eu vou à frente disso. Não posso, porque eu não sou. Eu sou uma outra coisa. Eu estou deslocado nesse espaço. Por mais que eu seja amigo dos caras e estou junto com eles, na hora da experiência, a polícia bate neles e não em mim. Tem tudo isso assim que está envolvido no processo, que não é tão simples. Mas, então, onde eu posso me localizar e dizer assim, eu sou também aquilo, um homem branco periférico. Assim. Eu acho que existe uma dívida histórica enorme, a coisa da escola, principalmente. Eu falo muito assim, aquela coisa de... É igual saúde pública, né? Não dá para acreditar no governo que o comandante tem... Que o governador, como exemplo, o governador tem um plano de saúde, cara. Como é que ele vai defender saúde se ele não vai no hospital? Porque eu trabalho no hospital. Eu tenho um plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde para os meus filhos. Como é que você vai defender politicamente, publicamente, um plano de saúde se você nunca foi... Você não frequenta aquele espaço? Eu lembro que eu estava numa discussão com o governador, até com o Guinello, e eu perguntei para ele, falando de saúde, que ia ter milhões de sei o quê, eu levantei a mão e perguntei a clássica, assim, né? A única pergunta que eu faço para eles, o senhor tem plano de saúde? Eu tenho plano de saúde, muito obrigado. Sabe, não tem mais o que falar, não tem mais o que falar. Então, assim, a gente não convive no mesmo espaço. O poder não convive no mesmo espaço das pessoas. O poder se torna rapidamente populista, e mesmo o poder que vem, vamos dizer assim, das bases. A nossa esquerda que vem das bases, assim, vamos dizer, né? Amigos meus que vieram das bases e se constituem enquanto pequeno poder hoje, são tão reacionários quanto. Estão defendendo privilégios tanto quanto, assim... Eu não estou dizendo que é fácil, não. De repente, também, se eu for um poder, eu vou ser cheio de privilégios. Não é bem assim, não é bem assim, né? Então, a questão é... Eu acho que é fundamental essa relação de cota. E acho que as cotas têm que ir entrando nesse processo, assim. E aí, o processo também vai dizer o tanto que ele é contraditório. Quem vai dizer não é a gente. Não vou ser eu, um homem branco, que vou dizer que está errado. Se algo dizer que está errado, vai ser o próprio processo construído pelos atores de fato, que são os homens e mulheres negras, sabe? Essa contradição, né, que você falou, deve se repetir em outros lugares. Mas o prefeito, né, ele é o gestor do SUS, né? É o gestor do SUS. E, no entanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro dá plano de saúde para cada um dos servidores. Quer dizer, fica difícil você... levar a sério, né? Ele tem uma secretaria de saúde e ele dá um plano de saúde para cada servidor. Quer dizer,
complicado. Assim, eu era a favor de todas as escolas públicas e que era a favor de todo mundo usasse escola pública e saúde pública. Até tem um plano do Cristóvão, até falou isso, Cristóvão Buarque, uma época, né? Que eu acho que o Cristóvão também um vaselino em cima do muro, mas enfim. Ele tinha essa proposta que era falar, não, a partir de agora a gente queria que todas as pessoas que são deputados federais, que ocupam um cargo público, estudar em escola pública. Eu acho fantástico. Porque a partir daí podia ter uma mudança. Se você frequentar a escola pública, enfim, né? É o espaço do poder frequentando o espaço público, é isso. Aquela coisa que eu falei de Brasília não dar certo, não é só na questão comportamental. Eu fico imaginando lá a cabeça do Lúcio Costa, lá, né, quando vê hoje Brasília com um mergulhão, com um viaduto, né, entendeu? Quer dizer, aquilo que nós falamos ontem do ritmo da transformação, né? Por exemplo, quando se fez Pereira Paz, fez Presidente Vargas, arrasou a cidade, foi chamado de louco, era um visionário, mas naquele tempo o ritmo era que essas avenidas novas levou algum tempo até elas engarrafarem, né? E, no entanto, Brasília, com tão pouco tempo, é uma cidade engarrafada. Quer dizer, então tem um monte de coisas que, por mais que tenha tido visão de futuro, eu acho que quer dizer, o ritmo foi tão acentuado que a visão de futuro foi pouca, né? Foi pouca. Boa tarde, queria agradecer a todo mundo, foi muito bom receber os 4 e vocês terem comparecido também para a sessão. E a gente ainda está com o festival rolando no Instituto Moreira Salles e no Oi Futuro. Temos programação ainda hoje, ainda 2 debates, um com o Nelson Pereira dos Santos e o José Carlos Avelar, no Moreira Salles, e outro com o Wilton Lacerda, o Cláudio Assis e o Lucas Paraíso, no Oi Futuro. A gente tem catálogo para todo mundo, quiser levar, e estão todos convidados. Tá bom? Até lá.